Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 ao 13, diz assim: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós abrimos a Tua palavra nesse momento. E é com expectativa que nós a abrimos, porque sabemos que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Reconhecemos que tudo de bom que há em nós vem do Senhor, vem do trabalho do Teu Espírito e também, ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra. Tua palavra é vida, Tua palavra é alimento, Tua palavra é poder, Tua palavra é sabedoria. Então, Senhor, que ela venha sobre nós nessa noite, com poder, com graça, que ela venha sobre nós para nos impactar, nos fazer caminhar, nos fazer vencer nossas limitações e entender a Tua vontade. Senhor, não permita que saiamos daqui do mesmo jeito que entramos. Que nessa hora cale-se toda a voz contrária à Tua palavra e à Tua vontade. Repreenda toda manifestação do inimigo e repreenda também tudo o que há em nós que seja empecilho ao Teu agir. Tira o cansaço, tira o desânimo, tira a frieza, tira a indiferença, tira a incredulidade. Oh Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nós, ara essa terra, prepara essa terra para que a semente possa cair e brotar e assim produzir fruto de vida eterna. Para a glória do Teu nome. Nós agradecemos a Ti pela bênção de podermos abrir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Nossa vida é um espetáculo. É sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma exortação à igreja da cidade de Corinto e ele discorre sobre algumas maneiras como a igreja estava vivendo, o modo de vida daquela igreja. E no meio da sua exortação, no versículo 9, na segunda parte, ele diz assim: nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra original aqui do grego é teatron, e todos nós conhecemos bem essa palavra, é teatro. É daí que se deriva essa palavra. Paulo está dizendo que a nossa vida ela é uma apresentação teatral, é uma peça, ela é assistida por homens e por anjos. Queira você ou não, goste você ou não, sua vida ela é assistida, é vista, é observada. Por onde você vá e onde você esteja, com quem você esteja, a sua vida está sendo observada. Que tipo de espetáculo nós somos? Que tipo de apresentação nós estamos trazendo para este mundo e para as pessoas? A Bíblia nos traz vários tipos de histórias. Peça teatral de amor, nós temos o exemplo de Isaac e Rebeca. A Bíblia tem drama, você pode ler um drama na história de Ruth e Noemi. A Bíblia tem comédia, quem não ri quando vê aquele jovem que seguia Jesus
coberto com um lençol, e as pessoas botaram a mão no lençol, ele correu e deixou o lençol na mão dos perseguidores e fugiu nu pela rua. A Bíblia tem exemplo de suspense, história de suspense, travessia do Mar Vermelho. A Bíblia tem história de aventura. A conquista da Terra Prometida foi uma grande aventura. Se você ler Josué e Juízes, né? Porque é luta o tempo todo e o povo de Deus lutando. E quando eles se fortaleciam em Deus, eles venciam. E quando eles pecavam, eles perdiam. Até que eles puderam então conquistar a Terra Prometida. Nós temos na Bíblia histórias de terror. Quem não fica arrepiado ao ver aqueles episódios de expulsão de demônios, quando Jesus se defrontava com pessoas possessas de espíritos malignos? Nós assistimos cenas de todo tipo, inclusive cenas desagradáveis. Temos cena de adultério, nós lemos a vida de Davi, cena de violência, como o apedrejamento de Estevão. Temos cena de loucura, quando Davi se fingiu de doido diante do rei de Gate. Nós temos cenas de traição, como Judas Iscariote. Enfim, a Bíblia tem espetáculo de todo tipo. E na nossa vida também é assim. Paulo diz que nós fomos colocados como espetáculos ao mundo. A nossa vida é uma peça teatral que é assistida por todos. E o nosso trabalho é cuidar para que as cenas da nossa vida sejam as melhores possíveis e que, acima de tudo, nós obtenhamos um final feliz quando cruzarmos a linha de chegada. Primeira coisa que eu quero meditar com a igreja é que a nossa vida é um espetáculo assistido pelos homens. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa casa tem telhado de vidro e tem paredes de vidro. Nós somos observados o tempo todo, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos outros crentes, pelos não crentes, por pessoas que gostam de nós, por pessoas que não gostam de nós, por aqueles que querem nosso bem, por aqueles que querem o nosso mal. O tempo todo nós somos observados. As pessoas nos assistem, as pessoas nos ouvem, as pessoas nos observam, as pessoas nos interpretam. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os crentes. O mundo não vai na igreja, o mundo vai nos crentes. O mundo não vê Deus, o mundo vê os crentes. Então nossa responsabilidade como agente de Deus nessa terra é muito grande. Paulo escreveu aos mesmos coríntios, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, o seguinte: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que é que Paulo está dizendo para nós? A vida do crente é um livro aberto, é uma carta aberta que todo mundo lê. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quem é a igreja? Quem é o templo de Deus? É esse prédio aqui, na rua Maurílio Gomes da Silveira, 520? Não! O templo da habitação de Deus é você, é a igreja. É essa igreja que as pessoas vão procurar. Que tipo de espetáculo elas estão assistindo na nossa vida? Comédia, drama, terror, adultério. Qual é a história que as pessoas leem no livro da nossa vida? Qual é o filme que as pessoas assistem na história da nossa vida? Qual é a trama que se desenrola no teatro da nossa vida? Porque é isso que Paulo está dizendo. Nos tornamos teatro para as pessoas. E não adianta querer subir no alto do morro e construir uma casa lá para ninguém te assistir, porque não é para isso que nós fomos criados. O texto que nós lemos de Mateus diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
A luz tem que brilhar para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A nossa vida é um teatro de porta aberta, com entrada franca. E nós não só devemos nos mostrar como crentes em Cristo, como convidar as pessoas para nos assistirem como crentes em Cristo. Paulo escreveu: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Escreva uma história bonita, faça da sua vida uma peça de teatro que vale a pena assistir. Viva uma vida em que as pessoas queiram estar com você, queiram olhar para você, queiram ler você, queiram ouvir você, queiram assistir você. E assim, vendo as suas boas obras, eles vão glorificar ao nosso Pai que está no céu. Então a nossa vida é um espetáculo. E o primeiro público que assiste a peça teatral da nossa vida são as pessoas, são os homens. A segunda plateia que nós temos, a nossa vida é um espetáculo assistido pelos demônios. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os termos que aparecem aqui nesse texto são os mesmos que aparecem em Efésios capítulo 6, versículo 12. Lá diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E os termos originais são os mesmos. Lá são 4 termos, aqui Paulo usa apenas 2. E os termos aqui são arcais, principados, e exousias, potestades ou poderes. Então esse texto aqui, ainda que haja uma pequena controvérsia de interpretação, o entendimento mais aceito é que está falando dos demônios. E nós temos todo um contexto bíblico para fundamentar a ideia de que a nossa vida é assistida pelos demônios. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 8, o que está escrito? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que Deus pergunta ao Satanás: você assistiu a vida do meu servo Jó? E a resposta do Satanás aqui a partir do versículo 9 é de alguém que assistia muito bem. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó por acaso teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de sua mão abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Olha como que ele sabia os detalhes da vida de Jó, porque ele de fato observava a vida de Jó. Não é muito agradável pensar nessa ideia, irmãos, mas aonde a gente vai? Tem uma nuvem de demônios seguindo a gente, observando a nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. A nossa vida é um espetáculo também para os demônios. Eles assistem a nossa vida e eles buscam oportunidade para atrapalharem a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão também com as pessoas. Em Atos 19, capítulo 13 a 16, tem um episódio bastante interessante, que inclusive poderia ser classificado como comédia, né? Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo.
Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha que informação que a Bíblia traz para nós sobre o mundo espiritual. O demônio diz para aqueles meninos: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. Ele observa a vida dos crentes. Ele sabe com quem ele pode mexer. Ele sabe muito bem quem está coberto pelo sangue de Cristo e quem está descoberto. Ele sabe muito bem quem está vivendo em lealdade e infidelidade diante de Deus e quem está vivendo com pecado escondido. Ele anda em derredor. Ele assiste a nossa vida. Ou você acha que ele não está vendo aquele namoro seu? Ou você acha que ele não está vendo o seu casamento? Como é que está na sua casa? Ou ele não está vendo como é que você trata seu pai e sua mãe? Ou ele não está vendo lá na sua empresa o que você anda fazendo? Ele assiste tudo. Quando a gente peca, ele vê. E quando a gente não se arrepende, ele põe o trunfo da manga para julgar na cara da gente, como julgou aqui na cara desses meninos. Foram humilhados pelo demônio. 7 filhos do sacerdote tomaram a costa de um homem endemoniado, fugiram pelado pela rua. Isso é porque eles não tinham uma vida no altar de Deus. O diabo sabe para cima de quem ele pode partir e aquele contra quem ele não pode levantar um dedo, porque até os fios da nossa cabeça estão contados. Ele sabe aquele que tem autoridade para dizer: cala a boca e sai em nome de Jesus. Pega tudo que é seu e vai embora. Por aquele que está apenas brincando de ser crente: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Ele diz: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês são quem? Vamos consertar nossa vida, queridos. Seu pai pode não estar sabendo de nada, mas o diabo sabe. Seu chefe pode não estar sabendo de nada, mas o diabo sabe. E se nós deixarmos brecha, ele vem e vai atazanar nossa vida, vai minar nossas estruturas, vai lançar seus dardos inflamados, e daqui a pouco a nossa vida é uma tragédia só. Em primeiro lugar, nós somos espetáculos para os homens. Em segundo lugar, nós somos espetáculos para os demônios. Isso deveria nos preocupar bastante. A terceira plateia que nós temos são os anjos. A nossa vida é um espetáculo assistido pelos anjos. Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos de Deus, sob as ordens de Deus, estão ao nosso redor, cuidando de nós. A palavra grega para anjo é angelon, que significa mensageiro, enviado. Em Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, traz a melhor definição que nós temos na Bíblia sobre a função dos anjos. Qualquer matéria sobre anjo que você for estudar no seminário, na escola dominical, você vai se deparar com esse texto de Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Prestem atenção. Diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, nós temos tanto receio em relação ao ministério dos anjos, devido às barbaridades que acontecem por aí. É doutrina do anjo da guarda, é gente puxando a cadeira do púlpito para anjo, é gente guardando lugar na hora do almoço na mesa para o anjo, é tanta barbaridade com anjo, pessoal orando a anjo, cultuando a anjo. Isso não é novo, é antigo, que a gente às vezes nem procura nem falar muito de anjo para não complicar. Vamos adorar a Deus. Irmãos, mas quando nós abrimos a Bíblia, a quantidade de vezes que nós deparamos os anjos de Deus ministrando a nosso favor é uma grandeza. Há anjos de Deus por toda parte. Nós estamos andando na rua, há anjos de Deus, sob as ordens de Deus, para a nossa proteção. Talvez a gente não veja. Alguns recebem o poder, o dom da visão e contemplam anjos. Embora que eu particularmente não acredito que as pessoas veem tanto anjo assim como dizem que veem, não.
Mas a gente percebe na Bíblia mesmo, pessoas viram anjos. E eu creio que hoje ainda pessoas veem anjos. Eu conheço pessoas que já viram anjos. Só nesse texto aqui, irmãos, se a gente for para as palavras originais que aparecem nesse texto aqui, você vai ver vários ministérios que são conhecidos até dentro da igreja. Espíritos ministradores, no original, é litúrgica pneumata, ou seja, liturgia. Ministração é liturgia. Ou seja, nós estamos aqui numa liturgia de culto, numa ministração, vai aparecer aí, eles são enviados. Enviado é apóstolomena, apóstolo. Os anjos são apóstolos, são enviados de Deus, a serviço dos que hão de herdar a salvação. Serviço diaconiano. Os anjos são diáconos, a nosso favor. Então o papel dos anjos na vida da igreja, na obra da igreja, é importantíssima. E já pensou, você está andando pela rua, os anjos de Deus estão te vendo. Quando nós fechamos a porta da casa e vamos dormir, há anjos de Deus cuidando da nossa proteção. Quando nossos filhos saem de carro à noite, nós oramos a Deus: Senhor, manda os teus anjos. Porque só Deus pode dar ordem aos anjos, nós não podemos. Nós não podemos orar a anjos. Eles são espíritos ministradores a nosso favor, mas quem dá ordem aos anjos a nosso respeito é Deus. Nós apenas recebemos a influência, a ação do serviço deles a nosso favor. Onde você está, há anjo de Deus. O que você acha que o anjo está achando daquilo que você anda fazendo lá na escola, no dia da prova? O que o anjo de Deus está pensando quando você está dirigindo o seu carro, que ninguém está vendo? O que o anjo de Deus está pensando? Você que é casado, passa na rua e aquela lourona trucada passa do lado, você vira o pescoção. Sua mulher não viu, seu pastor não viu, mas o diabo viu, e os anjos de Deus também. Eu tenho para mim que alguns de nós dão canseira no anjo. Olha, vou te falar um negócio. É carro que capota, é carro, mas nunca é culpa do motorista, né? Ora, o outro que vem em cima, a vaca que vem em cima, o poste que vem em cima. Eu estava indo na minha mão certinho, o poste veio. Então, assim, eu tenho para mim que tem certas pessoas aí, quando vendeu o carro, os anjos, graças a Deus, eu não estava aguentando mais. E tem uns de nós também que os anjos tapam teu olho, não quer nem ficar perto, porque é tanta barbaridade que a gente faz que ofende a santidade dos anjos. Que tipo de espetáculo os anjos estão assistindo na nossa vida, irmãos? Quando os anjos recebem ordem de Deus e vêm ministrar para nós, o que eles encontram? O que eles encontram na nossa casa? O que eles encontram lá na nossa empresa? O que eles encontram lá na nossa amizade, no nosso namoro, na nossa igreja, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos? Quando os anjos vêm, ministram e voltam, qual a notícia que ele dá para Deus? Senhor, Igreja Água da Vida, estive lá, está jóia, o pessoal está orando, o pessoal está buscando a Deus. Mas às vezes o anjo vem quando volta a Deus, igual o Zé do Bairro, lamentável. Os crentes não dão glória, os crentes estão, culto arrastado, culto. O senhor tem que fazer alguma coisa lá que o negócio está complicado. Então nós somos um espetáculo. Nossa vida é um teatro, assistido pelos homens, assistido pelos demônios, assistido pelos anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2, traz uma informação importante e também preocupante. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Já pensou, Deus manda um anjo na sua casa para entregar a bênção, ele bate na porta, você não abre para ele entrar? Hospitalidade. Olha, eu tenho para mim que Deus já mandou muito anjo disfarçado na casa da gente, tocaram a campainha, a gente nem atendeu. A gente viu às vezes assim, andarilho, criança, pedinte, estou fora. Eu tenho para mim que muitos anjos aí já deixaram de ser recebidos na casa dos crentes, porque os crentes não têm o dom da hospitalidade. Crente não pode ter preocupação com sujar a casa de poeira, nós temos que ser hospitaleiros. Temos que receber as pessoas. Crente não pode ser pão duro, avarento, munheca de samambaia. Crente que você bota o sorrisal na mão dele, atravessa o Paraíba nadando, não derrete o sorrisal. Então mão fechada que o cara é. Hospitalidade tem a ver com liberalidade. Acolha o irmão na sua casa, o irmão está precisando de uma hospedagem, acolha o irmão na sua casa. Um dia, sem você saber, você vai acolher um anjo na sua casa. Deus vai mandar a bênção para você através de um anjo. Receba as pessoas na sua casa, acolha as pessoas, abra as portas da sua casa, faz um grupo familiar, chama os vizinhos, vai dar trabalho, vai sujar sua casa de areia,
mas olha, você vai preferir abrir mão da bênção que Deus pode estar enviando para você através de um anjo, para não ter trabalho com a sua casa? Pense nisso, queridos. Há anjos de Deus por toda parte. Não podemos nem dizer que eles estão voando por aí, porque os anjos, quando vêm à terra, eles vêm disfarçados de pessoas. Anjo não voa. Aqueles seres que aparecem voando na Bíblia são os querubins, os serafins. Mas os anjos, sempre que eles vieram à terra, foi vestido de varões. Muitas vezes as pessoas não sabiam que estavam falando com anjos. Por isso que nós não temos o direito de tratar ninguém mal, de negligenciar ninguém. E por último, irmãos, e mais importante, a nossa vida é um espetáculo assistido por Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele. Olha que maravilha, irmãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para quê? Para observar a vida das pessoas, para assistir ao espetáculo de cada um. E o que Deus faz quando Ele assiste a vida de cada um? Ele se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O que Deus tem assistido na sua vida? Sim, porque tudo que acontece, acontece debaixo dos olhos de Deus. Como é que está seu coração? Seu coração é totalmente de Deus? Ou seu coração é meio a meio? 50% de Deus, 50% do Flamengo. 50% de Deus, 50% do meu amado. Será que nós temos alguns baús trancados dentro do nosso coração? Não, né? Isso aqui eu não quero mexer, isso aqui eu não quero mexer. Será que nós temos segredinho no coração que Deus não pode mexer? Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente... O que é totalmente no hebraico? Totalmente. Tudo. Não tem 1 milímetro no meu coração que não seja de Deus. Minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida profissional, minha vida estudantil, meu namoro, minhas roupas, meu carro, minha casa. Não tem 1 milímetro no meu coração que não seja de Deus. Então o que eu posso esperar? Deus vendo isso, Ele vai se mostrar forte na minha vida. Eu não vou precisar ter medo de mais nada. E o bom de ser crente é isso, irmãos. A gente teme a Deus para não ter que temer mais nada. Você precisa ter medo de macumba, precisa ter medo de cemitério, precisa ter medo de escuro, precisa ter medo da morte. A gente vê que lá fora as pessoas não temem a Deus, mas aí tem medo de tudo. Tem medo de dormir sozinho, tem medo de escuro, tem medo de cemitério, tem medo de gato preto, tem medo de escada, tem medo de quebrar espelho, tem medo de sexta-feira 13, tem medo de macumba. Deus ele não teme. E o que acontece? Ele tem que temer tudo. Quando nós tememos a Deus e nos humilhamos debaixo da sua potente mão, nós não precisamos temer de mais nada. Não tem mais o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Nós temos que temer a Deus, que pode matar o corpo e julgar a alma no inferno. Nós somos loucos. Nós temos medo do homem, mas não temos medo de Deus. Deus tudo vê. É impossível fugir do alcance do satélite celestial. O salmista afirma que não há lugar no universo onde se possa escapar da presença de Deus. No Salmo número 139, a partir do versículo 1, o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá.
Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para onde você foge do olhar de Deus? Nós somos um espetáculo assistido por Deus. Deus tudo vê. Ele olha do céu e os olhos dele passam por toda a terra. Não existe lugar no mundo onde alguém possa fugir do olhar de Deus, da presença de Deus. Essa informação é boa ou é ruim para nós? É bom ou ruim saber que qualquer lugar onde eu esteja, Deus estará me vendo? Isso é bom? Se você vive no centro da vontade de Deus, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Saber que onde você estiver, Deus estará te vendo, cuidando de você. Agora, se nós estamos fazendo bobagem, se nós estamos pecando, essa informação é terrível. Porque também, aquilo que eu estou fazendo, às vezes oculto dos homens, está diante dos olhos do Senhor. E com Deus não se brinca. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, encontramos um texto bastante forte, temível até. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus tudo vê. Irmãos, às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente sozinho, parece que ninguém está nos vendo. Mas, irmãos, a notícia que eu tenho para vocês hoje, com essa mensagem, é que você nunca, jamais estará sozinho em qualquer lugar da face da terra. Você sempre estará sendo assistido por alguém. Porque você foi colocado aqui para ser um espetáculo. A sua vida é um teatro. Onde você estiver, as pessoas estarão te observando. Se não houver pessoas para te observar, se você estiver numa ilha deserta, os demônios vão estar te observando. Porque o Satanás, ele entregou o ouro. Ele disse para Deus, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então ele não tem mais nada para fazer. Ele veio só para roubar, matar e destruir. Então ele fica rodeando a terra e passeando por ela, procurando uma maneira de prejudicar a minha vida e a sua. Onde você estiver, os anjos de Deus estão ministrando a seu favor. Onde você estiver, Deus está olhando para você. Você nunca está sozinho. Você é um espetáculo. A sua vida é um espetáculo. Então, querido, eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que as suas ações têm consequência. Aquilo que você faz tem consequência. Tem consequência para as pessoas que estão vendo e tem consequência no mundo espiritual, que também está vendo. As coisas que você faz têm consequência. As coisas que você não faz, suas omissões, têm consequência. No mundo físico e no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa, fazer isso aqui ninguém está vendo, ninguém vai esquentar a cabeça. Tem muita gente vendo, sim. Se não são pessoas físicas, são pessoas espirituais. São seres espirituais, estão vendo, sim. Isso tem reflexo. Porque quando Deus vira lá para o inimigo e diz, observaste o meu servo Jó? E se Satanás tivesse uma relação de coisa errada que Jó fez para contar? Eu vi sim, bonito. Ontem mesmo ele bateu na mulher. Ontem mesmo ele estava fazendo gato no relógio. Ontem mesmo ele estava assistindo filme pornô. Ontem mesmo ele estava fazendo fofoca. Hoje de manhã mesmo ele estava falando mentira. Eu vi. Mas ele não tinha nada disso para falar. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Tanto que Deus pôde colocá-lo à prova. E nós nunca seremos provados além das nossas forças. Deus colocou Jó à prova na medida em que ele podia suportar. E Deus o honrou e no final restituiu 2 vezes mais. Porque assim é o nosso Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Qual a história que as pessoas assistem quando convivem com você? História de amor, drama, tragédia, terror, suspense, aventura. Seja o que for, que seja um espetáculo dirigido pelo grande diretor que é o Senhor, nosso Deus. Por onde eu vou, as pessoas me observam,
os demônios me observam, os anjos me observam e principalmente Deus me observa. Que tipo de espetáculo tem sido a nossa vida? Vamos deixar o Senhor reescrever o roteiro da nossa vida? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.